Houve momentos em que você chorou em silêncio, sem força para explicar o que estava sentindo, tentando manter a aparência de que estava tudo bem, enquanto por dentro algo desmoronava lentamente. E talvez o que mais doeu não foi apenas a situação em si, mas a sensação de estar sozinho naquele ponto, perguntando a Deus se Ele via suas lágrimas, se Ele entendia seu cansaço e se ainda havia algum sentido em continuar tentando. Quando a dor se prolonga, quando as respostas não vêm e quando o peso parece maior do que a capacidade de suportar, o pensamento de desistir surge não como fraqueza, mas como exaustão. Porque ninguém pensa em desistir quando está forte. As pessoas pensam em desistir quando estão cansadas demais para continuar lutando. E é exatamente nesse ponto que você precisa entender algo profundo, bíblico e transformador. Enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus não estava parado, ausente ou indiferente. Ele estava trabalhando em níveis que você não conseguia ver, preparando caminhos, alinhando circunstâncias e, principalmente, fortalecendo você por dentro para não se perder no processo. Deus nunca desperdiça lágrimas. Ele nunca ignora um coração quebrantado. E cada lágrima que você derramou em silêncio foi percebida, registrada e usada como parte de algo maior do que você imaginava naquele momento. A Bíblia mostra que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado, não apenas para consolar, mas para sustentar. Porque consolo sem sustentação não mantém ninguém de pé. E Deus sustenta quando tudo parece prestes a desabar. Talvez você tenha chorado por sentir que estava ficando para trás, que seus esforços não eram reconhecidos, que portas se fechavam repetidamente, ou que promessas pareciam distantes demais, mas enquanto você enxergava apenas o cenário imediato, Deus estava vendo o todo. Porque Ele não trabalha apenas no agora. Ele trabalha no que vem depois. E o depois exige preparação. Quando você pensou em desistir, Deus estava protegendo você de escolhas impulsivas que poderiam aliviar a dor momentaneamente, mas causar feridas permanentes. Porque desistir no auge do cansaço quase sempre leva a decisões que você se arrependeria quando a dor passasse. Deus age muitas vezes, impedindo, segurando, atrasando e até frustrando planos, não para te ferir, mas para te guardar. E isso nem sempre é confortável de entender no momento em que acontece. Enquanto você chorava, Deus estava fechando portas que pareciam boas, mas que não sustentariam o propósito que Ele está construindo. E portas fechadas doem porque frustram expectativas, mas portas abertas no tempo errado destroem destinos. A Bíblia mostra que há um tempo determinado para todas as coisas, e insistir em avançar fora do tempo pode custar mais do que esperar um pouco mais, mesmo quando esperar dói. Deus também estava trabalhando dentro de você, desmontando estruturas internas frágeis, curando feridas antigas que você havia aprendido a ignorar e fortalecendo sua fé para um nível que não depende apenas de emoção, mas de convicção. Muitas vezes você pede para Deus mudar a situação, mas Ele começa mudando você, porque há situações que só se resolvem quando quem as enfrenta já não é a mesma pessoa que entrou nelas. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava ensinando você a confiar sem garantias, a permanecer sem aplausos e a obedecer sem controle, porque essas são as bases de uma fé madura, capaz de sustentar mudanças maiores. A Bíblia mostra que Elias, depois de grandes milagres, pediu para morrer de tão cansado, e Deus não o repreendeu por isso. Deus o alimentou, o fez descansar e depois o direcionou novamente, porque Deus entende o limite humano e não confunde cansaço com falta de fé. Talvez você esteja exatamente como Elias esteve, exausto, emocionalmente drenado e questionando se vale a pena continuar. Mas assim como Deus não abandonou Elias, Ele também não abandonou você, mesmo quando você achou que estava no limite. Enquanto você chorava, Deus estava preservando sua essência, impedindo que a dor endurecesse seu coração, a ponto de você se tornar alguém que você não reconheceria depois, porque há dores que, se não forem atravessadas com Deus, transformam pessoas sensíveis em pessoas amargas. Deus não quer apenas te levar a um lugar melhor. Ele quer que você chegue lá inteiro, com o coração preservado e a fé viva. Muitas vezes você pensou que estava perdendo tempo,
Mas Deus estava te ensinando a esperar. E esperar não é passividade, é resistência emocional e espiritual. É continuar mesmo quando tudo diz para parar. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e essa renovação não acontece apenas quando o problema acaba. Ela acontece enquanto você espera, mesmo sem perceber. Enquanto você chorava, Deus estava alinhando pessoas, conversas e oportunidades que só fariam sentido mais à frente, porque Deus não entrega tudo de uma vez para não te sobrecarregar. Ele prepara o caminho antes de permitir que você caminhe por ele. Talvez você ainda não veja resultado, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Significa que muito está sendo feito nos bastidores, e o invisível quase sempre precede o visível. Deus estava usando o silêncio para te ensinar a ouvir de outra forma, não apenas com os ouvidos, mas com o coração, porque a voz de Deus nem sempre vem em barulho. Muitas vezes vem em convicções suaves que direcionam decisões pequenas, mas decisivas. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te impedindo de se definir pelo momento. Porque momentos passam, mas decisões tomadas no auge da dor podem marcar uma vida inteira. Deus não se move apenas para te tirar da dor. Ele se move para te proteger de você mesmo quando o cansaço distorce sua visão. Talvez hoje você consiga olhar para trás e perceber que, apesar de tudo, você ainda está aqui, respirando, tentando e acreditando, mesmo que de forma frágil, e isso não é coincidência, é sustentação divina. O fato de você não ter desistido, mesmo querendo, é um sinal claro de que Deus estava te segurando quando suas forças acabaram. A Bíblia mostra que quando somos fracos, então é que somos fortes. Não porque a fraqueza em si seja boa, mas porque ela nos força a depender de Deus de uma forma mais verdadeira. Enquanto você chorava, Deus estava construindo em você uma resistência que não nasce no conforto, nasce no aperto. E essa resistência vai sustentar você quando novas portas se abrirem. Talvez você ainda esteja no meio do processo, ainda cansado, ainda sensível e ainda tentando entender tudo. Mas essa palavra é para te lembrar de que você não chegou até aqui sozinho e não continuará sozinho daqui para frente. Deus esteve presente em cada lágrima, em cada pensamento de desistência e em cada momento em que você achou que não aguentaria mais, e Ele continua presente agora, trabalhando no invisível enquanto você aprende a confiar de novo. Se essa palavra está falando com você, curta este vídeo agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão no limite e precisam entender que Deus trabalha mesmo quando parece silêncio. E no próximo bloco você vai descobrir como reconhecer os sinais do agir invisível de Deus e por que Ele costuma se mover com mais força exatamente quando você acha que não aguenta mais. Enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus estava fazendo algo que raramente percebemos no meio da dor. Ele estava reorganizando prioridades, reposicionando o seu coração e ajustando sua visão para que você não se perdesse no caminho. Porque muitas vezes o maior perigo não é a dor em si, mas as decisões que tomamos quando estamos emocionalmente esgotados. O cansaço distorce a percepção, faz o impossível parecer definitivo e transforma fases temporárias em sentenças eternas. E Deus, conhecendo essa fragilidade humana, age com cuidado, segurando você quando suas mãos já não têm força para se segurar sozinhas. Talvez você tenha chorado sentindo que estava falhando, que não era forte o suficiente, que outros pareciam suportar melhor do que você. Mas Deus nunca mediu sua caminhada pela comparação com os outros. Ele sempre olhou para a fidelidade do seu coração, mesmo quando tudo dentro de você gritava para parar. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te ensinando a diferenciar limite de fracasso, porque reconhecer o limite é sinal de sabedoria. Enquanto desistir por exaustão sem entendimento pode custar aquilo que estava prestes a amadurecer. Há coisas que só se completam quando passam pelo tempo certo, e Deus trabalha no tempo, não na pressa, porque pressa gera atalhos e atalhos quase sempre desviam do propósito. A Bíblia mostra que Moisés também quis desistir quando percebeu o peso da responsabilidade. Sentiu-se incapaz, inseguro e inadequado, mas Deus não o descartou por isso. Deus o capacitou, o acompanhou e o sustentou. Porque Deus não escolhe os que nunca se cansam, Ele escolhe os que permanecem mesmo cansados.
Enquanto você chorava, Deus estava fortalecendo sua capacidade de esperar sem perder a fé. Porque esperar não é ficar parado, é continuar fazendo o que é certo mesmo quando não há retorno imediato. E essa habilidade é essencial para sustentar qualquer avanço verdadeiro. Muitas pessoas querem respostas rápidas, mas não estão preparadas para as consequências das respostas que pedem. E Deus, em sua sabedoria, trabalha primeiro no preparo para depois liberar a mudança. Talvez você tenha orado pedindo que Deus tirasse a dor, resolvesse a situação ou mudasse o cenário, mas Deus começou trabalhando em algo mais profundo, em quem você está se tornando no meio disso tudo, porque há mudanças que só fazem sentido quando o interior já está alinhado. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava protegendo você de pessoas, ambientes e escolhas que drenariam ainda mais suas forças. Porque nem toda companhia fortalece e nem toda oportunidade vem para ajudar. E discernir isso exige maturidade que só nasce no processo. A Bíblia mostra que Jesus, em momentos decisivos, se retirava para lugares solitários para orar. Não porque estava fraco, mas porque sabia que precisava se alinhar com o Pai antes de continuar. E esse afastamento estratégico não era desistência, era preparo. Talvez você tenha se afastado de algumas coisas recentemente e se sentiu culpado por isso. Mas nem todo afastamento é retrocesso. Alguns são proteção divina para preservar sua fé e sua saúde emocional. Enquanto você chorava, Deus estava afinando sua sensibilidade espiritual, porque no barulho da rotina, das expectativas e das pressões externas, muitas vezes você não consegue ouvir direção. Mas na dor, quando tudo silencia, Deus encontra espaço para falar de forma mais profunda. Não é que Deus fale apenas na dor, mas é na dor que você escuta com mais atenção, porque tudo o mais perde importância. A Bíblia diz que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. E esse sussurro exige silêncio interior para ser percebido. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava usando o silêncio para te ensinar a ouvir convicções internas, não apenas emoções passageiras, porque emoções mudam, mas convicções sustentam decisões. Talvez você tenha sentido uma força estranha te impedindo de desistir completamente, mesmo quando a vontade era grande, e isso não foi acaso. Foi o agir invisível de Deus, sustentando você quando sua própria força já não bastava. Deus muitas vezes não remove imediatamente o pensamento de desistir, mas remove o impulso de agir sobre ele. Porque pensar não é pecado, mas agir no auge do desespero pode gerar consequências irreversíveis. Enquanto você chorava, Deus estava criando pausas estratégicas, impedindo movimentos precipitados, fechando caminhos que pareciam saídas fáceis, mas que levariam a dores maiores. Deus age muito mais como um guardião do que como um solucionador imediato, porque ele enxerga além do alívio momentâneo. A Bíblia mostra que Davi teve várias oportunidades de matar Saul e acabar com seu sofrimento rapidamente, mas Deus o impediu de agir por impulso, porque aquele atalho comprometeria sua integridade e seu futuro como rei. O alívio rápido teria custado caro demais, e Deus sabia disso. Talvez você também tenha tido oportunidades de encerrar a dor de formas que pareciam simples, mas algo te segurou, te fez recuar, te fez pensar 2 vezes. E esse algo foi a mão invisível de Deus, protegendo você de escolhas que não combinavam com o propósito que Ele está construindo. Enquanto você chorava, Deus estava fortalecendo sua identidade, para que você não se definisse pela dor, porque quando a dor se torna identidade, ela governa decisões, relacionamentos e expectativas. E Deus não quer que você viva a partir da ferida, mas a partir da cura. Deus trabalha para separar quem você é do que você sente, porque sentimentos são reais, mas não são absolutos. E aprender isso é um passo fundamental de maturidade espiritual. Talvez você tenha sentido vergonha por chorar, por se sentir fraco ou por pensar em desistir. Mas Deus não se envergonha da sua humanidade. Ele trabalha através dela, porque é na fragilidade assumida que a graça se manifesta com mais clareza. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não porque a fraqueza seja desejável, mas porque ela cria espaço para a ação divina.
Enquanto você pensava em desistir, Deus estava ensinando você a depender menos do controle e mais da confiança, porque controlar tudo cansa, esgota e adoece, enquanto confiar alivia e sustenta. Confiar não significa entender tudo, significa decidir permanecer mesmo sem entender. E essa decisão muda completamente a forma como você atravessa o processo. Talvez hoje você perceba que, apesar de tudo, você não se perdeu completamente, não se tornou alguém irreconhecível, não abandonou tudo. E isso é prova de que Deus estava te guardando no meio da tempestade. A dor tentou te convencer de que você estava sozinho, mas a permanência mostra que você foi sustentado, mesmo sem perceber. Enquanto você chorava, Deus estava preparando você para um nível de clareza que só vem depois do caos. Porque quem nunca passou pelo caos tende a idealizar demais o futuro. Mas quem atravessa processos aprende a viver com mais equilíbrio. Deus estava te ensinando a valorizar pequenas vitórias, pequenos avanços e pequenos sinais de cuidado, porque a gratidão pelos detalhes fortalece o coração para continuar. Talvez você ainda esteja cansado, ainda sensível e ainda sem todas as respostas, mas agora você começa a perceber que algo está se reorganizando dentro de você, uma fé mais consciente, uma esperança menos ingênua e uma confiança mais firme. Isso não acontece por acaso, é fruto do trabalho invisível de Deus enquanto você chorava. Deus não desperdiçou nenhum momento, nenhuma lágrima e nenhuma noite difícil. Ele estava construindo algo que você ainda vai compreender melhor. Se essa palavra está te ajudando a enxergar que Deus trabalhou mesmo quando você pensava em desistir, inscreva-se no canal agora, porque no próximo bloco você vai entender por que Deus permite que o limite chegue antes do livramento e como isso está diretamente ligado ao tipo de força que Ele está construindo em você. Existe um ponto na caminhada em que o cansaço não vem mais de uma situação específica, mas de um acúmulo silencioso de frustrações, expectativas quebradas e orações que parecem não ter sido respondidas. E é nesse ponto que muitas pessoas chegam ao limite emocional sem perceber exatamente quando isso aconteceu. Você não acordou um dia decidindo desistir. Isso foi se formando aos poucos, em cada tentativa que não deu certo, em cada porta que se fechou, em cada palavra que machucou mais do que ajudou. E Deus viu cada uma dessas camadas se acumulando dentro de você. Enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus estava fazendo algo essencial para a sua sobrevivência espiritual. Ele estava impedindo que você tomasse decisões definitivas, baseadas em sentimentos temporários. O problema não é sentir vontade de desistir. O problema é transformar um sentimento passageiro em uma escolha permanente. E Deus, conhecendo a instabilidade emocional que a dor provoca, age como um guardião silencioso, segurando você quando sua mente já não consegue avaliar as consequências com clareza. Muitas vezes você achou que estava parado, que nada estava avançando, mas na verdade Deus estava criando contenções, evitando rupturas desnecessárias, porque há coisas que, uma vez quebradas por decisão precipitada, não se reconstroem da mesma forma. A Bíblia mostra que Jeremias, em meio à dor, chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Tamanha era sua angústia. Mas Deus não desistiu dele por isso. Pelo contrário, continuou sustentando sua missão, porque Deus não confunde desabafo com abandono. Enquanto você chorava, Deus estava separando em você o que era exaustão do que era incredulidade, porque são coisas diferentes. E confundir as duas pode levar a julgamentos injustos sobre si mesmo. Estar cansado não significa não ter fé. Significa ser humano. E Deus trabalha com a humanidade real, não com versões idealizadas de força. Talvez você tenha se cobrado demais por não conseguir manter o mesmo ritmo, a mesma motivação ou a mesma alegria de antes, mas Deus não exige constância emocional. Ele busca constância de coração, aquela que permanece mesmo quando as emoções oscilam. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te ensinando a descansar sem se afastar. Porque descanso não é abandono, é estratégia divina para preservar forças. A Bíblia mostra que até Jesus, no meio da missão, se retirava para descansar, porque continuar sem pausa leva ao esgotamento.
e esgotamento prolongado distorce decisões. Deus estava permitindo que você sentisse o limite para que aprendesse a respeitá-lo, porque quem não reconhece limites se quebra tentando provar força. Muitas vezes você interpretou o cansaço como fracasso, mas Deus estava tratando o cansaço como sinal de ajuste, porque ajustar ritmo é parte do amadurecimento. Enquanto você chorava, Deus estava desmontando a ideia de que você precisa dar conta de tudo sozinho, porque essa crença é pesada demais para qualquer ser humano sustentar por muito tempo. Deus trabalha para remover o peso da autossuficiência, não para te humilhar, mas para te libertar, porque depender de si mesmo o tempo todo cansa, adoece e isola. Talvez você tenha sentido vergonha por precisar de ajuda, por não conseguir avançar como antes ou por sentir vontade de parar. Mas Deus não te vê com desprezo nesse momento. Ele te vê com cuidado, porque é exatamente aqui que Ele ensina você a caminhar com mais equilíbrio. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava reposicionando suas expectativas, porque muitas das dores que você sentiu não vieram apenas da situação em si, mas do choque entre o que você esperava e o que aconteceu. Expectativas não alinhadas geram frustrações profundas, e Deus trabalha ajustando essas expectativas para proteger seu coração. Não é que Deus queira diminuir seus sonhos, Ele quer amadurecê-los, porque sonhos imaturos não sobrevivem à pressão do tempo. A Bíblia mostra que os discípulos esperavam um Messias que resolvesse tudo de forma imediata. E a frustração deles foi grande quando o caminho passou pela cruz. Mas era exatamente esse caminho que levaria à ressurreição. Enquanto você chorava, Deus estava ensinando você a confiar mesmo quando o caminho não corresponde à imagem que você criou. Porque fé madura confia no caráter de Deus, não no cenário. Talvez você tenha se sentido enganado pela vida, decepcionado com pessoas ou confuso com Deus. Mas confusão não é o fim da fé. Muitas vezes é o começo de uma fé mais profunda, menos ingênua e mais consciente. Deus não se assusta com suas perguntas difíceis. Ele prefere perguntas honestas a uma fé fingida. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava fortalecendo sua capacidade de atravessar o desconforto sem fugir. Porque fugir da dor alivia momentaneamente, mas impede o aprendizado que ela carrega. Há dores que, se não forem atravessadas, se repetem em ciclos diferentes, e Deus trabalha para quebrar ciclos, não apenas aliviar sintomas. Talvez você esteja percebendo que padrões antigos estão sendo confrontados agora, comportamentos que antes pareciam normais, mas que hoje já não fazem sentido, e isso é sinal de crescimento, porque crescer dói quando exige mudança. Enquanto você chorava, Deus estava te preparando para dizer não a coisas que antes você aceitava por medo, carência ou insegurança, porque a próxima fase da sua vida exigirá escolhas mais firmes. Deus estava fortalecendo sua identidade para que você não se molde mais apenas para agradar, se encaixar ou evitar conflitos, porque viver assim cansa e esvazia. A dor te ensinou a reconhecer seus próprios limites emocionais e espirituais, e isso é proteção, não fraqueza. Deus não quer que você avance quebrado. Ele quer que você avance consciente, sabendo até onde pode ir e quando precisa parar. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava usando o silêncio para filtrar vozes, porque em momentos de fragilidade, muitas opiniões surgem. Algumas bem intencionadas, outras não, e ouvir tudo pode confundir ainda mais. Deus silencia certas influências para que você aprenda a discernir melhor o que realmente importa, porque nem toda voz merece acesso ao seu coração. A Bíblia mostra que Ana chorava profundamente por não poder gerar filhos, e no meio da dor foi mal interpretada. Mas Deus não a ignorou. Ele transformou sua angústia em resposta no tempo certo, porque lágrimas derramadas diante de Deus nunca são inúteis. Talvez você ainda esteja esperando a resposta, mas o fato de você continuar buscando, mesmo cansado, mostra que algo dentro de você foi preservado, e essa preservação é obra de Deus. Enquanto você chorava, Deus estava guardando sua fé de se transformar em cinismo, porque quando a dor não é bem atravessada, ela pode endurecer o coração, mas você ainda sente, ainda se importa, e ainda busca, mesmo ferido,
E isso é sinal de que Deus está trabalhando. O cansaço tentou te convencer de que você não aguenta mais, mas o fato de você ainda estar aqui mostra que há uma força que não vem de você, porque quando a força humana acaba, a sustentação divina entra em ação. Talvez você não se sinta forte, mas força não é ausência de dor. Força é continuar mesmo sentindo. Deus não estava esperando que você fosse perfeito. Ele estava sustentando você para que não desistisse no meio do processo. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava construindo em você uma resistência silenciosa, aquela que não aparece em discursos, mas se manifesta na perseverança diária. Essa resistência vai fazer sentido mais à frente, quando você olhar para trás e perceber que passou por algo que antes achava impossível. Se essa palavra está falando com você, curta este vídeo agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão no limite e precisam entender que Deus trabalha mesmo quando o cansaço é grande. E no próximo bloco você vai entender por que Deus permite que você chegue ao limite antes de agir e como isso está diretamente ligado ao tipo de fé que Ele está formando em você. Há um momento específico em que Deus permite que você chegue ao limite, não para te quebrar definitivamente, mas para revelar onde termina a sua força e onde começa a dependência verdadeira. Porque enquanto você ainda acredita que consegue sustentar tudo sozinho, você continua carregando pesos que nunca foram feitos para ficar sobre você. Esse limite não chega de uma vez. Ele se aproxima em pequenas doses de frustração, de cansaço, de atrasos e de silêncios, até que você percebe que não consegue mais avançar do mesmo jeito, e é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir de forma mais profunda, ainda que invisível. Enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus estava usando o limite para ensinar algo que nenhuma vitória ensina: que confiar não é ter controle, é abrir mão dele. Muitas pessoas confundem fé com força emocional constante, mas fé madura nasce quando você aprende a confiar mesmo sentindo medo, mesmo estando cansado e mesmo sem respostas claras. Deus não espera que você chegue ao limite para te humilhar. Ele permite o limite para te libertar da ilusão da autossuficiência, porque viver tentando dar conta de tudo sozinho cria uma pressão interna que, cedo ou tarde, implode. Talvez você tenha se perguntado por que Deus não interveio antes, por que deixou você chegar tão longe no cansaço. Mas a verdade é que se Ele tivesse intervindo antes, você teria atribuído o livramento à sua própria capacidade, e não à graça dele. Deus age de forma que fique claro que foi Ele e não você, porque isso preserva sua humildade e fortalece sua fé para o futuro. A Bíblia mostra que o povo de Israel só clamou de verdade quando já não havia saída diante do mar. E foi nesse momento que Deus abriu o caminho, não porque Ele não pudesse ter agido antes, mas porque ali ficaria claro que a vitória não vinha da força humana. Enquanto você chorava, Deus estava te conduzindo a um ponto de entrega mais profunda, onde você já não negocia mais com Deus, não tenta impor condições e não exige explicações imediatas, apenas confia, mesmo sem entender. Essa entrega não é resignação passiva, é confiança ativa, é continuar mesmo quando a vontade de parar é grande. Deus estava usando o limite para redefinir sua fonte de força, porque até então talvez você estivesse buscando força em reconhecimento, resultados, pessoas ou controle. E tudo isso falhou, não para te ferir, mas para te mostrar que nada disso sustenta quando o processo se prolonga. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus continua presente mesmo no caos. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava trabalhando para transferir sua confiança de fontes instáveis para uma fonte eterna. Porque o que é instável sempre falha em algum momento. Deus também estava usando o limite para alinhar sua identidade. Porque quando você chega ao fim da própria força, você descobre quem você é sem o desempenho, sem o aplauso e sem a aprovação externa. E essa descoberta é dolorosa, mas libertadora. Muitas pessoas se definem pelo que fazem, pelo quanto produzem ou pelo quanto conseguem sustentar. E quando isso cai, a identidade entra em crise. Mas Deus permite essa crise para construir uma identidade mais sólida, baseada em quem você é nele, e não no que você entrega. Enquanto você chorava,
Deus estava desmontando rótulos que você aceitou ao longo do tempo. Rótulos de forte demais para sentir, de responsável demais para parar, de espiritual demais para fraquejar. E esses rótulos, embora pareçam elogios, se tornam prisões emocionais. Deus não quer que você seja invencível. Ele quer que você seja inteiro, porque inteireza inclui limites, pausas e dependência. A Bíblia mostra que Paulo pediu para que Deus removesse um espinho que o incomodava profundamente. E Deus respondeu dizendo que a graça era suficiente, não porque o sofrimento fosse bom, mas porque naquele limite Paulo aprenderia algo que o manteria humilde e dependente. Talvez você esteja vivendo algo parecido, uma situação que você pediu para acabar, mas que permanece, não para te punir, mas para te ensinar a viver sustentado pela graça, e não pela força própria. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te ensinando a distinguir entre parar por sabedoria e desistir por desespero, porque são coisas muito diferentes. Parar por sabedoria é reconhecer limites e ajustar o ritmo. Desistir por desespero é abandonar o propósito por causa da dor momentânea. Deus trabalha para te ensinar a pausar sem abandonar, a descansar sem desistir e a recalcular a rota sem jogar fora a caminhada inteira. Talvez você tenha precisado desacelerar, se afastar de algumas demandas, rever compromissos e até silenciar algumas expectativas alheias, e isso não foi fracasso, foi cuidado divino. Deus estava protegendo você de um esgotamento que poderia te afastar completamente do propósito. A dor também estava afinando sua percepção espiritual, porque no limite, você começa a distinguir o que é essencial do que é acessório, o que realmente importa do que apenas ocupa espaço, e esse discernimento é fundamental para a próxima fase. Deus não leva ninguém adiante carregando excessos, Ele ensina a deixar para trás o que não cabe mais. Enquanto você chorava, Deus estava preparando você para escolhas mais conscientes, porque quem aprende no limite passa a escolher com mais sabedoria, não se envolvendo em tudo, não assumindo responsabilidades que não lhe pertencem e não tentando salvar tudo e todos. Essa maturidade evita que você se perca novamente no futuro. A Bíblia mostra que Marta estava sobrecarregada com muitas tarefas enquanto Maria escolheu sentar aos pés de Jesus. E Jesus não condenou o serviço, mas apontou que Marta estava ansiosa e agitada, porque estava carregando mais do que precisava. Talvez você também estivesse carregando mais do que era seu, e Deus usou o limite para te mostrar isso. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te ensinando a escolher a melhor parte, aquela que não pode ser tirada, porque quando tudo balança, só permanece aquilo que foi construído no lugar certo. A dor do limite também ensina empatia, porque quem chega ao limite aprende a não julgar quem está cansado, a não minimizar a dor alheia e a não exigir força de quem já não tem. E Deus usa pessoas empáticas para curar outras, porque empatia é uma forma silenciosa de amor. Talvez você esteja sendo preparado para ajudar outros no futuro, não com discursos prontos, mas com compreensão real, porque quem nunca chegou ao limite tende a oferecer soluções rasas. Deus estava usando o limite para aprofundar sua humanidade, porque humanidade bem vivida não enfraquece a fé, ela a torna mais verdadeira. Enquanto você chorava, Deus estava cuidando de você de formas que você não percebeu, impedindo quedas maiores, preservando relacionamentos importantes e mantendo sua fé viva, mesmo que frágil. O fato de você ainda estar buscando, mesmo cansado, mostra que algo essencial foi preservado, e isso é obra divina. Deus não permitiu que o limite fosse o fim. Ele permitiu que fosse o começo de uma nova forma de caminhar, mais leve, mais consciente e mais dependente dele. Se essa palavra está ajudando você a entender por que Deus permitiu que você chegasse ao limite sem desistir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender que o limite não é sinal de fracasso, mas muitas vezes o lugar onde Deus começa a agir com mais clareza. E no próximo bloco você vai entender como Deus transforma o limite em ponto de virada, e por que muitas vezes o agir invisível começa exatamente quando você não tem mais forças para continuar do mesmo jeito. Depois que você chega ao limite
e entende que não pode mais continuar do mesmo jeito, Deus começa a transformar esse limite em ponto de virada. Porque o limite não é um muro definitivo, é um marco que separa quem você era de quem você está se tornando. Enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus estava trabalhando exatamente nessa transição interna, desmontando antigos padrões de sobrevivência que funcionaram por um tempo, mas que não sustentariam a próxima fase da sua vida. Muitas vezes você aprendeu a sobreviver sendo forte o tempo todo, resolvendo tudo sozinho, engolindo o choro, acelerando o passo e ignorando sinais de exaustão, e esse modo de viver pode até ter te levado longe, mas também te machucou profundamente, porque força sem descanso cobra um preço alto. Deus, em sua sabedoria, permite que esse modelo se esgote para te ensinar um novo jeito de caminhar, mais saudável, mais consciente e mais alinhado com o propósito. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te ensinando que continuar não significa repetir os mesmos esforços, mas mudar a forma de lutar, porque insistir do mesmo jeito quando algo já não funciona é um caminho certo para o esgotamento. Há uma diferença entre perseverança e teimosia, e Deus usa o limite para te mostrar essa diferença, não para te culpar, mas para te amadurecer. Perseverar é permanecer fiel ajustando a rota. Teimar é insistir no mesmo caminho mesmo quando ele está te destruindo. A Bíblia mostra que Jesus nunca foi movido por pressa ou desespero. Ele se movia por direção, e isso fazia com que ele soubesse quando agir e quando esperar, quando falar e quando se calar, quando avançar e quando se retirar. E essa sensibilidade é algo que Deus começa a formar em você agora, nesse ponto de virada. Enquanto você chorava, Deus estava reorganizando seu interior para que suas próximas decisões não fossem mais guiadas apenas pela dor ou pelo medo de perder, mas por discernimento e convicção. Muitas decisões ruins não são fruto de maldade, são fruto de cansaço, e Deus age para impedir que o cansaço dite o rumo da sua vida. Talvez você tenha sentido vontade de abandonar tudo, mudar radicalmente, romper relações ou tomar atitudes extremas, e algo te segurou, te fez parar, refletir e esperar, e isso não foi fraqueza, foi proteção divina. Deus estava te protegendo de decisões irreversíveis tomadas em momentos temporários, porque Ele sabe que a dor passa, mas as consequências ficam. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava trabalhando para redefinir o que significa vitória para você, porque talvez por muito tempo você associou vitória a resultados visíveis, reconhecimento externo ou respostas rápidas, e Deus está te ensinando que vitória muitas vezes é permanecer íntegro quando tudo tenta te quebrar. Permanecer íntegro é não perder valores, não perder sensibilidade e não perder a fé, mesmo quando as circunstâncias são duras. E essa forma de vitória não aparece em fotos, mas sustenta a vida inteira. A Bíblia mostra que José venceu muito antes de governar o Egito. Ele venceu quando decidiu não se corromper, não se vingar e não desistir, mesmo esquecido e injustiçado. Porque vitória sem caráter destrói, mas caráter forjado no processo sustenta qualquer vitória futura. Enquanto você chorava, Deus estava forjando caráter em você, não para te provar algo, mas para te preparar para carregar responsabilidades maiores sem se perder. Muitas pessoas pedem portas abertas, mas não percebem que portas abertas exigem estrutura interna para não se transformarem em armadilhas. Deus não entrega algo grande a alguém que ainda seria esmagado pelo peso daquilo, e por isso Ele prepara primeiro, mesmo que o preparo doa. A dor que você viveu estava ajustando sua visão sobre si mesmo, porque talvez você se cobrasse demais, se julgasse com dureza e acreditasse que precisava dar conta de tudo para ser digno. E Deus estava desconstruindo essa mentalidade para te ensinar que valor não vem do desempenho, vem da identidade. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava curando sua relação com o erro. Porque errar não te desqualifica, mas a forma como você lida com o erro define se você cresce ou se paralisa. Muitas pessoas se afastam de tudo quando erram porque confundem falha com fim. Mas Deus usa falhas como ferramentas de aprendizado, não como sentenças definitivas. A Bíblia mostra que Pedro falhou de forma pública e dolorosa, mas foi restaurado e fortalecido,
Porque Deus não constrói destinos sobre perfeição. Constrói sobre arrependimento, aprendizado e recomeço. Talvez você esteja carregando culpa por não ter sido forte como imaginava, mas Deus não está te acusando. Ele está te restaurando, porque acusação paralisa, mas restauração impulsiona. Enquanto você chorava, Deus estava te ensinando a viver um dia de cada vez, porque pensar no futuro inteiro quando se está exausto gera ansiedade, e ansiedade drena ainda mais forças. Deus trabalha no hoje, no próximo passo, no agora, porque passos pequenos sustentam jornadas longas. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Não porque o futuro não importa, mas porque carregar o futuro inteiro no presente quebra qualquer um. Deus estava te ensinando a confiar no próximo passo, não no mapa completo. E essa confiança simples é uma das formas mais puras de fé. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava alinhando sua expectativa sobre o tempo, porque você percebeu que não controla prazos, não domina processos e não acelera aprendizados, e aceitar isso traz paz, mesmo quando não traz respostas imediatas. Deus não trabalha com o relógio humano, ele trabalha com maturidade espiritual, e maturidade não se apressa, se constrói. Talvez você esteja começando a perceber que já não quer as coisas do mesmo jeito, no mesmo ritmo e pelo mesmo motivo. E isso não é perda de ambição, é crescimento. Porque ambição sem propósito cansa, mas propósito alinhado sustenta. Enquanto você chorava, Deus estava ensinando você a escolher melhor suas batalhas. Porque nem toda luta merece sua energia. E gastar energia com o que não importa deixa você sem forças para o que realmente importa. A dor afinou sua percepção, te tornando mais seletivo, mais consciente e menos impulsivo. E isso é um sinal claro de amadurecimento. Deus estava usando o cansaço para te ensinar a descansar corretamente, não como fuga, mas como parte do processo, porque descanso também é espiritual, quando feito com propósito. A Bíblia mostra que Deus ordenou o descanso não como opção, mas como princípio, porque quem nunca descansa acaba quebrando, e Deus não quer que você se quebre tentando provar algo. Talvez você esteja aprendendo agora a dizer não, a desacelerar e a respeitar seus limites. E isso não é desistência, é sabedoria, porque continuar do jeito errado é mais perigoso do que pausar para ajustar. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te preparando para uma nova forma de continuar, mais leve, mais saudável e mais alinhada com aquilo que Ele quer fazer através de você. A dor não foi o fim da caminhada, foi o ponto de ajuste necessário para que o próximo trecho não te destrua. Se essa palavra está ajudando você a entender que o limite foi um ponto de virada e não um fracasso, curta este vídeo agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão no mesmo ponto e precisam entender que Deus trabalha no invisível exatamente quando parece que tudo chegou ao fim. E no próximo bloco você vai entender como reconhecer os primeiros sinais de que Deus está abrindo um novo caminho depois do limite. Depois que o limite se transforma em ponto de virada, Deus começa a revelar algo que antes você não conseguiria compreender com clareza. Que nem todo silêncio é ausência, e nem toda demora é descaso, porque há momentos em que o céu fica aparentemente quieto exatamente porque algo profundo está sendo construído nos bastidores. Enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus estava trabalhando em áreas que não aparecem imediatamente. Áreas invisíveis aos olhos humanos, mas fundamentais para que o que virá depois não desmorone. Deus não constrói apenas resultados, Ele constrói estruturas. E estruturas levam tempo, exigem cuidado e passam por processos que nem sempre são confortáveis. Muitas pessoas desistem porque interpretam o silêncio como abandono, quando na verdade o silêncio era a concentração divina, Deus focado em alinhar detalhes que você não vê, mas que fazem toda a diferença no resultado final. Enquanto você olhava para fora tentando encontrar sinais de mudança, Deus estava olhando para dentro, ajustando sua postura, sua sensibilidade, sua forma de ouvir e sua capacidade de discernir, porque o próximo nível da sua caminhada exige mais do que força, exige sabedoria. Deus estava te ensinando a viver sem depender de confirmações constantes,
porque depender de sinais o tempo todo enfraquece a fé, enquanto aprender a confiar fortalece. A Bíblia mostra que muitos personagens só cresceram espiritualmente quando aprenderam a confiar sem entender tudo, porque fé não é ter todas as respostas, é decidir permanecer mesmo com perguntas. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava removendo ruídos, afastando distrações e silenciando vozes que confundiam mais do que ajudavam, porque no meio do cansaço emocional, qualquer opinião pesa mais, e Deus, em seu cuidado, protege você de ouvir aquilo que poderia te desviar. Nem toda voz que fala alto fala a verdade, e Deus trabalha no silêncio para te ensinar a reconhecer a voz certa. Talvez você tenha sentido que algumas pessoas se afastaram, que conversas diminuíram ou que apoios sumiram, e isso doeu. Mas nem todo afastamento é rejeição. Alguns são livramentos, porque Deus sabe quem pode caminhar com você na próxima fase e quem ficaria preso à versão antiga que já não existe mais. Enquanto você chorava, Deus estava limpando o caminho, não para te isolar, mas para alinhar relações que sustentem e não drenem. A dor tem esse efeito de revelar quem permanece pelo que você é e quem só estava presente pelo que você oferecia, e Deus usa isso para te proteger emocionalmente. Deus também estava trabalhando na sua percepção de valor, porque quando tudo cai, quando resultados somem e quando forças acabam, você começa a questionar se ainda vale alguma coisa, e Deus precisa tratar isso profundamente, porque valor não pode estar atrelado a desempenho, sucesso ou aprovação. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava reafirmando silenciosamente que você continua sendo valioso, mesmo cansado, mesmo falho e mesmo confuso, porque o valor vem da criação, não da performance. Muitas pessoas se perdem quando associam valor ao que conseguem produzir. E Deus usa o cansaço para quebrar essa lógica, porque ela adoece a alma. A Bíblia mostra que Deus escolheu pessoas improváveis, cansadas, falhas e limitadas para cumprir grandes propósitos, porque Ele não trabalha com autossuficiência, Ele trabalha com dependência. Enquanto você chorava, Deus estava fortalecendo sua capacidade de ouvir com o coração, não apenas com a mente, porque a mente cansada entra em ciclos de ansiedade, mas o coração sensível percebe convicções que trazem paz mesmo em meio à incerteza. Essa sensibilidade é construída no processo, não aparece de uma hora para outra, e Deus estava investindo nisso em você. Talvez você tenha começado a perceber pequenos direcionamentos, pequenas mudanças de pensamento, pequenas decisões diferentes, e isso é sinal de que algo está sendo ajustado internamente. Deus não muda tudo de uma vez. Ele muda aos poucos para que você consiga sustentar a mudança. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava ensinando você a diferenciar aquilo que você quer daquilo que você precisa. Porque muitas vezes queremos alívio imediato, mas precisamos de cura profunda. Queremos solução rápida, mas precisamos de transformação interna. Deus trabalha no que é necessário, mesmo quando isso frustra o que é desejado no momento, porque Ele enxerga o fim desde o começo. A Bíblia mostra que Jesus não cedeu às tentações de atalhos no deserto, porque atalhos comprometem o propósito, e Deus estava ensinando você a não escolher atalhos emocionais, relacionais ou espirituais apenas para aliviar a dor. Alívio sem aprendizado gera repetição de processos, enquanto transformação encerra ciclos. Enquanto você chorava, Deus estava fortalecendo sua disciplina emocional, ensinando você a não reagir a tudo que sente, porque sentimentos são reais, mas não são guias confiáveis em momentos de exaustão. Aprender a sentir sem decidir imediatamente é maturidade, e maturidade protege o futuro. Talvez você tenha aprendido a respirar antes de responder, a esperar antes de agir e a refletir antes de decidir. E isso é fruto do processo, não acaso. Deus estava treinando você para lidar com pressão sem se perder, porque a próxima fase trará responsabilidades que exigem equilíbrio, não impulsividade. A dor estava te ensinando a desacelerar para enxergar melhor, porque quem corre demais não percebe detalhes importantes, e detalhes definem destinos. Deus também estava trabalhando sua paciência, não como virtude abstrata, mas como habilidade prática.
Porque paciência não é apenas esperar. É saber esperar com a atitude certa, sem endurecer o coração e sem perder a esperança. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te mostrando que nem tudo depende da sua velocidade. Porque algumas coisas só acontecem quando você aprende a respeitar o tempo de amadurecimento. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu, e lutar contra o tempo gera desgaste desnecessário. Deus estava ensinando você a caminhar no ritmo certo, não no ritmo da comparação, da cobrança externa ou da ansiedade interna. Talvez você tenha se comparado com outros e se sentido atrasado. Mas Deus não te mede pela régua dos outros. Ele te prepara conforme o destino que planejou para você. Destinos diferentes exigem processos diferentes, e comparar caminhos só gera frustração. Enquanto você chorava, Deus estava alinhando seu coração com o propósito, não apenas com o resultado. Porque quem busca apenas resultado se frustra facilmente. Mas quem se alinha com o propósito encontra sentido mesmo na espera. Propósito sustenta quando o resultado ainda não apareceu. Deus estava te ensinando a viver com mais intenção e menos pressão, porque pressão excessiva rouba alegria, foco e saúde emocional. A dor também estava refinando sua esperança, tirando dela a ingenuidade e transformando-a em uma esperança mais sólida, menos dependente de cenários ideais. Esperança madura não ignora a realidade, mas acredita apesar dela, e essa esperança é resistente, não frágil. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te dando uma esperança mais forte, aquela que não se desfaz com o primeiro obstáculo, porque ela foi testada no fogo do processo. Talvez hoje você ainda não veja tudo resolvido, mas percebe que algo dentro de você está mais firme, mais consciente e menos desesperado. E isso é um sinal claro de que Deus trabalhou no invisível. A mudança interna precede a externa, e quando a interna acontece, a externa se torna questão de tempo. Deus não estava atrasado, ele estava sendo preciso, porque agir antes do tempo poderia te expor a algo que você ainda não sustentaria. Enquanto você chorava, Deus estava preparando você para receber sem se perder, para avançar sem se orgulhar e para vencer sem esquecer de quem Ele é. Esse tipo de preparo não aparece em resultados imediatos, mas se revela ao longo da vida. A dor não foi desperdício, foi investimento. E Deus não investe em quem não tem futuro. Ele investe em quem Ele decidiu conduzir. Se essa palavra está ajudando você a entender que o silêncio foi um trabalho profundo e não abandono, compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender que Deus age no invisível quando tudo parece parado. E no próximo bloco, você vai entender como reconhecer os primeiros sinais visíveis do agir de Deus, depois de um longo período de silêncio e cansaço. Depois de um longo período em que Deus trabalhou no invisível, chega um momento em que os primeiros sinais começam a aparecer, não como um espetáculo imediato, mas como pequenas mudanças que indicam que algo novo está se aproximando. E reconhecer esses sinais exige sensibilidade, porque quem passou muito tempo na dor pode acabar se acostumando a esperar o pior. Enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus estava preparando você para não estranhar o bem quando ele começasse a surgir. Porque muitas pessoas, depois de tanto sofrimento, rejeitam oportunidades por medo de se decepcionar novamente. Deus não quer apenas abrir portas. Ele quer que você tenha coragem e discernimento para atravessá-las quando elas se abrirem. Os sinais do agir de Deus costumam começar de dentro para fora, e isso significa que antes de qualquer mudança externa, você percebe uma mudança na forma como reage às situações que antes te abalavam profundamente. Aquilo que antes tirava sua paz agora já não tem o mesmo poder, não porque deixou de existir, mas porque você mudou. E essa mudança é um dos maiores sinais de que Deus esteve trabalhando enquanto você chorava. A Bíblia mostra que quando alguém é fortalecido no interior, mesmo cercado por dificuldades, passa a caminhar com outra postura, porque a força não vem mais da circunstância, vem da convicção. Talvez você esteja percebendo que já não se desespera como antes, que consegue respirar fundo antes de reagir e que já não toma decisões no impulso. E isso não é frieza, é maturidade. Deus estava treinando você para lidar com desafios com mais equilíbrio, porque a próxima fase exige clareza, não desespero.
Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te ensinando a reconhecer paz em meio ao caos. Aquela paz que não depende de tudo estar resolvido, mas de saber que você não está mais sozinho no processo. Essa paz não elimina os problemas, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. E quando ela começa a se manifestar, é sinal de que algo foi alinhado profundamente dentro de você. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento guarda o coração e a mente, e essa guarda é essencial para que você não se perca quando as mudanças começarem a acontecer. Outro sinal do agir de Deus é quando sua percepção de tempo muda, porque você deixa de viver apenas na ansiedade do que ainda não aconteceu e começa a perceber valor no agora, mesmo que o agora ainda não seja ideal. Essa mudança indica que você aprendeu a esperar sem adoecer, a confiar sem se paralisar e a viver sem antecipar dores que ainda não existem. Deus estava te ensinando a viver um dia de cada vez, não como conformismo, mas como estratégia de preservação emocional e espiritual. Enquanto você chorava, Deus estava ajustando sua expectativa para que você não criasse ilusões irreais sobre o futuro, porque expectativas exageradas geram frustrações desnecessárias. Agora você começa a desejar avanços reais, não perfeição, e isso torna sua caminhada mais saudável. Os sinais também aparecem nas relações, porque você passa a perceber quem realmente caminha com você e quem só estava presente por conveniência, e essa clareza, embora dolorosa, é libertadora. Deus estava te ensinando a valorizar conexões verdadeiras, aquelas que não exigem que você esteja sempre forte, sempre disponível ou sempre resolvido. Talvez você tenha se afastado de algumas pessoas e se aproximado de outras, e isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque Deus estava alinhando o ambiente relacional para a próxima fase. Ambientes errados drenam forças, enquanto ambientes certos sustentam. E Deus cuida disso enquanto você acha que nada está acontecendo. Outro sinal do agir invisível de Deus é quando oportunidades começam a surgir de forma natural, sem a mesma carga de esforço, ansiedade ou desespero que antes acompanhavam cada tentativa. Isso não significa que tudo se torna fácil, mas significa que você já não precisa forçar portas. Porque quando Deus prepara o caminho, Ele também prepara o acesso. Enquanto você chorava, Deus estava fechando portas que exigiriam versões suas que você já não precisa mais ser, e abrindo outras que combinam com quem você se tornou no processo. A Bíblia mostra que quando Deus conduz, Ele também confirma, não necessariamente com sinais grandiosos, mas com paz, coerência e alinhamento. Talvez você esteja percebendo que certas ideias fazem mais sentido agora, que alguns projetos ganham clareza e que decisões que antes pareciam confusas agora se tornam mais simples, e isso é sinal de que sua visão foi ajustada. Deus estava te ensinando a decidir com menos emoção e mais discernimento, porque decisões tomadas em paz tendem a ser mais sustentáveis. Outro sinal importante é quando você começa a sentir gratidão genuína, não por ter sofrido, mas por ter aprendido, porque a gratidão indica que o processo não se transformou em amargura. Gratidão não nega a dor, mas reconhece o crescimento, e isso sela aprendizados importantes para que eles não se percam no futuro. Deus não quer que você avance carregando ressentimento. Ele quer que você avance com consciência. A Bíblia mostra que aqueles que passam por processos profundos e aprendem com eles se tornam mais sensíveis, mais humanos e mais empáticos. E essa empatia é um sinal claro de maturidade espiritual. Talvez você esteja se percebendo mais paciente com os outros, menos julgador e mais disposto a ouvir. E isso é fruto do que Deus fez enquanto você chorava. Deus também começa a restaurar sua esperança. Não uma esperança ingênua que acredita que tudo será perfeito, mas uma esperança firme que acredita que tudo pode ser enfrentado com Deus. Essa esperança não se apoia em cenários ideais, mas na certeza de que você não está mais despreparado. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava construindo essa esperança resistente, aquela que não se desfaz no primeiro obstáculo, porque já foi testada. Os sinais também aparecem na forma como você lida com o passado, porque memórias que antes doíam de forma intensa, agora podem ser lembradas com mais serenidade, não porque esqueceram, mas porque foram ressignificadas.
Deus não apaga o passado. Ele transforma o significado dele. E quando isso acontece, o passado deixa de ser âncora e se torna referência de aprendizado. Talvez você ainda sinta dor ao lembrar, mas já não se perde nela. E isso é sinal de cura em andamento. Deus também começa a abrir espaço para o novo dentro de você, despertando desejos alinhados, vontades mais conscientes e sonhos mais maduros, não impulsos baseados em carência, mas projetos construídos sobre propósito. Enquanto você chorava, Deus estava limpando o terreno para que o novo não nasça em meio ao caos, mas em um solo preparado. O agir invisível começa a se tornar visível quando você percebe que já não reage como antes, não pensa como antes e não escolhe como antes. E essa transformação interna é a maior prova de que Deus esteve presente em cada lágrima. Talvez você ainda não veja a virada completa, mas já consegue perceber que algo mudou, e isso é o início do novo. Deus raramente muda tudo de uma vez. Ele muda em etapas para que você consiga sustentar a mudança. O fato de você estar mais consciente, mais firme e menos desesperado é um sinal claro de que Deus trabalhou profundamente enquanto você chorava. Se essa palavra está ajudando você a reconhecer os sinais de que Deus está agindo depois de um longo silêncio, curta este vídeo agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão esperando por sinais e precisam entender que Deus começa de dentro para fora. E no próximo bloco você vai entender como se posicionar corretamente quando os sinais começam a aparecer, para não sabotar o que Deus está fazendo na sua vida. Quando os sinais começam a aparecer, surge um novo desafio que poucas pessoas percebem de imediato. Saber como se posicionar corretamente para não sabotar aquilo que Deus começou a revelar. Depois de tanto tempo vivendo na dor, no silêncio e no cansaço, é natural que exista medo de se mover, receio de acreditar e até desconfiança quando algo começa a mudar, porque o coração aprende a se proteger para não sofrer novamente. Enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus não estava apenas preparando circunstâncias, Ele estava preparando você para reconhecer o novo sem fugir dele. O problema não é apenas atravessar a dor. O problema é aprender a viver depois dela sem carregar os mecanismos de defesa que foram úteis no sofrimento, mas que se tornam obstáculos na restauração. Deus agora começa a te convidar a uma postura diferente. Uma postura de vigilância sem paranoia, de fé sem ingenuidade e de esperança sem pressa, porque avançar exige equilíbrio. Muitas pessoas perdem o que Deus começa a fazer porque tentam controlar cada detalhe, movidas pelo medo de perder novamente. E controle excessivo sufoca processos que precisam de confiança para crescer. Deus trabalha melhor onde há entrega consciente, não onde há ansiedade disfarçada de zelo. Talvez você esteja sentindo vontade de garantir que tudo dê certo desta vez, de prever todos os cenários e de evitar qualquer risco. Mas Deus te chama a confiar de uma forma mais madura, sabendo que você não precisa dominar tudo para estar seguro. A segurança agora não vem do controle, vem da experiência adquirida no processo, porque você já atravessou algo difícil e sobreviveu, e isso te dá base para caminhar com mais coragem. Enquanto você chorava, Deus estava construindo essa base, para que agora você não paralise diante do novo. Outro desafio desse momento é não acelerar aquilo que Deus está revelando aos poucos. Porque depois de tanto tempo esperando, a tentação é correr, agarrar oportunidades e tentar recuperar o tempo que você acha que perdeu, mas pressa depois da dor pode gerar novas dores. Deus não quer que você compense o passado com ansiedade no presente. Ele quer que você caminhe com consciência, respeitando o ritmo da reconstrução. A Bíblia mostra que depois do dilúvio, Noé não saiu da arca por impulso. Ele esperou a direção de Deus, mesmo com a terra já seca, porque aprender a esperar foi parte essencial do processo. Talvez você esteja diante de decisões importantes e sinta vontade de agir rápido para não perder a chance. Mas Deus te convida a agir com discernimento, não com desespero. O novo que Ele está trazendo não é frágil. Ele não depende da sua pressa para existir, mas da sua obediência para se sustentar. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te ensinando a reconhecer quando é hora de se mover e quando é hora de permanecer.
E essa sensibilidade agora precisa ser colocada em prática. Outro ponto importante é não permitir que o passado dite as regras do presente, porque experiências dolorosas criam narrativas internas que dizem que tudo vai dar errado de novo, que nada dura e que confiar é perigoso. Mas Deus trabalhou no processo para curar essas narrativas, não para perpetuá-las. Avançar exige coragem para não projetar antigas dores em novas oportunidades. A Bíblia mostra que o povo de Israel, mesmo livre do Egito, carregava o medo e a mentalidade da escravidão, e isso atrasou a entrada na terra prometida, porque o coração ainda estava preso ao passado. Deus não quer que você viva livre por fora e preso por dentro. Ele quer libertação completa, e isso inclui a forma como você pensa, sente e decide. Talvez você perceba que, diante do novo, surgem pensamentos de autoproteção excessiva, como evitar se envolver, não se comprometer ou não se permitir sonhar. Mas esses pensamentos não vêm de Deus, vêm do medo, e medo não pode governar decisões. Deus não te livrou do processo para que você viva com medo de viver. Ele te preparou para viver com sabedoria. Enquanto você chorava, Deus estava te ensinando a diferenciar prudência de medo, porque prudência protege, mas medo paralisa. E aprender essa diferença é essencial agora. Outro desafio é lidar com a expectativa dos outros, porque quando algo começa a mudar, pessoas podem voltar, opinar, cobrar ou tentar se aproveitar da sua nova fase. E Deus precisa que você esteja firme para não se perder novamente tentando agradar ou corresponder. O processo te ensinou o valor do silêncio, da introspecção e da escolha consciente. E agora você precisa preservar isso, mesmo quando o ambiente externo muda. Deus não quer que você volte a viver no ritmo da pressão. Ele quer que você viva no ritmo da convicção. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te ensinando a ouvir sua voz acima das vozes externas. E agora essa habilidade será testada. O novo sempre vem acompanhado de ruído, opiniões e expectativas. E quem não sabe filtrar se confunde. Permanecer sensível à direção de Deus é mais importante agora do que nunca. Outro ponto fundamental é não romantizar a dor passada, porque há pessoas que se identificam tanto com o sofrimento que têm dificuldade de sair dele, como se a dor fosse parte da identidade. Mas Deus não quer que você se defina pelo que sofreu. Ele quer que você se defina pelo que se tornou. A dor foi um processo, não um destino, e permanecer emocionalmente nela impede que você viva plenamente o que vem depois. Avançar exige soltar, mesmo aquilo que te sustentou por um tempo. Deus te sustentou na dor, mas agora Ele te convida a caminhar em outro lugar, com outra postura. Talvez você ainda sinta medo de se alegrar, de celebrar pequenas conquistas ou de reconhecer avanços, como se isso pudesse atrair novas perdas. Mas a alegria não provoca perdas, ela sinaliza gratidão. Deus não quer que você viva com culpa por estar melhorando. Ele quer que você reconheça o cuidado dele ao longo do caminho. Enquanto você chorava, Deus estava construindo motivos para que você se alegrasse de forma consciente, não ingênua. Porque a alegria madura convive com responsabilidade. Outro desafio é aprender a confiar novamente em Deus sem exigir provas constantes. Porque depois de um processo longo, é comum querer garantias de que agora vai dar certo. Mas fé madura confia mesmo sem garantias, porque aprendeu que Deus é fiel independentemente do cenário. Deus não te trouxe até aqui para que você viva desconfiando do futuro. Ele te trouxe para viver com esperança fundamentada, aquela que sabe que mesmo se algo der errado, você não estará sozinho nem despreparado. Enquanto você pensava em desistir, Deus estava te ensinando a lidar com frustrações sem se perder. E essa habilidade agora te permite viver com menos medo do amanhã. Posicionar-se corretamente no novo significa caminhar com humildade, reconhecendo que ainda há aprendizados, mas também com coragem, reconhecendo que você já não é a mesma pessoa de antes. Deus não espera perfeição. Ele espera disponibilidade para continuar aprendendo. Talvez você ainda sinta resquícios de insegurança, e isso é normal, porque transições mexem com emoções. Mas não deixe que essas inseguranças determinem suas decisões. Lembre-se de tudo o que você atravessou.
de tudo o que aprendeu e de tudo o que Deus preservou em você, porque isso é prova suficiente de que Ele continuará agindo. Enquanto você chorava, Deus estava preparando você para este momento de escolha, onde você precisa decidir se vai viver com base no medo do passado ou na confiança construída no processo. Escolher confiar não significa ignorar riscos, significa não permitir que o medo dite o rumo da sua vida. Deus te preparou para viver com discernimento, não com paralisia. O novo que Ele está trazendo exige passos conscientes, não correria, exige fé prática, não apenas emoção, e exige uma postura de quem aprendeu que Deus trabalha no invisível, mas se revela no tempo certo. Se essa palavra está te ajudando a entender como se posicionar corretamente diante do novo que Deus está começando a revelar, curta este vídeo agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão saindo de um longo processo e não sabem como agir diante das primeiras mudanças. E no próximo bloco, você vai entender como consolidar definitivamente tudo o que Deus construiu em você para não retroceder emocionalmente quando novos desafios surgirem. Depois que você aprende a se posicionar corretamente diante do novo, surge uma necessidade ainda mais profunda e estratégica: consolidar internamente tudo o que Deus construiu em você para que o avanço não seja apenas momentâneo, mas sustentável ao longo do tempo. Muitas pessoas até experimentam mudanças, portas abertas e períodos de alívio, mas acabam retrocedendo emocionalmente porque não consolidaram os aprendizados do processo. E Deus não quer que você volte a viver ciclos que já deveriam estar encerrados. Enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus não estava apenas preparando um escape temporário, Ele estava formando bases sólidas para que você não desmorone quando novas pressões surgirem. Consolidar o que foi construído significa reconhecer que o processo não foi um intervalo perdido, mas um período formativo que agora precisa ser integrado à sua forma de viver, pensar e decidir. Isso exige consciência, porque sem consciência, aprendizados se perdem rapidamente. Deus começa a te ensinar a revisitar o processo não com dor, mas com discernimento, extraindo lições práticas que orientarão suas escolhas futuras. Talvez você esteja percebendo que agora reage de forma diferente a conflitos, críticas e frustrações. E isso é fruto do que foi consolidado internamente, não de uma mudança superficial. A Bíblia mostra que Jesus, depois de atravessar o deserto, não precisou repetir aquele processo, porque o que precisava ser aprendido ali foi integrado à sua caminhada. E isso o sustentou nos desafios seguintes. O mesmo princípio se aplica à sua vida, porque processos bem vividos não se repetem da mesma forma. Consolidar também significa estabelecer novos limites, porque muitas das dores que você viveu no passado foram resultado de limites inexistentes ou mal definidos, e Deus trabalhou no processo para te ensinar onde dizer sim e onde dizer não. Limites não afastam o propósito, eles o protegem, e aprender isso evita que você se sobrecarregue novamente tentando agradar, corresponder ou dar conta de tudo. Talvez você perceba agora que já não aceita certas dinâmicas, certos ambientes e certas exigências que antes pareciam normais. E isso não é frieza, é maturidade. Deus não quer que você volte a viver no modo sobrevivência, Ele quer que você viva com intencionalidade. Enquanto você chorava, Deus estava te ensinando que sua paz tem valor e que sacrificá-la constantemente não é virtude, é negligência consigo mesmo. Consolidar essa lição significa priorizar aquilo que preserva sua saúde emocional e espiritual, mesmo quando isso exige escolhas difíceis. Outro aspecto fundamental da consolidação é não permitir que a memória da dor se transforme em medo crônico do futuro. Lembrar do que você viveu é importante para aprender, mas viver antecipando que tudo vai dar errado novamente é uma prisão emocional. Deus trabalhou no processo para curar você, não para te deixar em estado permanente de alerta. Consolidar o que foi construído inclui aprender a viver com vigilância saudável, não com paranoia. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. E isso não significa ausência total de cautela,
mas presença de confiança suficiente para não ser dominado pelo temor. Talvez você ainda sinta receio de se envolver, de tentar de novo ou de confiar plenamente. E isso é compreensível, mas não permita que esse receio se torne o guia das suas decisões. Deus não te trouxe até aqui para que você viva se protegendo da vida. Ele te preparou para viver com sabedoria. Consolidar também envolve alinhar sua rotina ao que você aprendeu, porque aprendizados que não se traduzem em práticas diárias se perdem com o tempo. Deus te ensinou a desacelerar, a ouvir mais, a refletir antes de agir e a respeitar seus limites. E agora essas coisas precisam se tornar hábitos, não exceções. A mudança verdadeira não acontece em grandes decisões isoladas, mas em pequenas escolhas repetidas diariamente. Talvez você esteja aprendendo a dizer não sem culpa, a descansar sem se sentir improdutivo e a priorizar o que realmente importa. E isso é parte da consolidação. Deus não espera perfeição, Ele espera consistência, porque consistência sustenta crescimento a longo prazo. Outro ponto essencial é consolidar sua identidade fora das circunstâncias, porque processos difíceis costumam bagunçar a percepção de quem somos, e Deus trabalhou para alinhar sua identidade com algo mais profundo do que resultados. Agora você precisa proteger essa identidade, não permitindo que elogios te inflacionem, nem que críticas te destruam. A Bíblia mostra que Jesus sabia quem ele era antes de iniciar seu ministério público, e essa clareza o protegeu da pressão das multidões. Da mesma forma, Deus quer que você avance com clareza de identidade, porque identidade firme evita decisões desesperadas. Enquanto você chorava, Deus estava separando quem você é do que você faz. E consolidar isso significa não se definir apenas por produtividade, desempenho ou aprovação externa. Talvez você esteja percebendo que já não sente a mesma necessidade de provar algo, e isso é libertador, porque prova constante cansa, mas convicção descansa. Consolidar também significa aprender a lidar com novos desafios, sem interpretar cada dificuldade como sinal de fracasso ou retrocesso. Mesmo depois de processos profundos, desafios continuarão existindo, mas agora eles não têm mais o mesmo poder de te desestabilizar. Deus não removeu todos os obstáculos. Ele te fortaleceu para enfrentá-los com mais equilíbrio. A Bíblia mostra que Davi enfrentou novos conflitos, mesmo depois de ser ungido rei, mas sua postura já era diferente, porque ele havia aprendido a confiar em Deus nos bastidores. O mesmo acontece com você, porque o processo te ensinou a lidar com tensão sem perder a fé. Consolidar essa lição significa não se desesperar quando algo não sai como esperado, mas avaliar com calma, ajustar a rota e continuar. Outro ponto importante é não romantizar o passado, porque há pessoas que mesmo após a dor ficam presas à narrativa do sofrimento, e isso impede que vivam plenamente o presente. Deus não quer que você apague o passado, Ele quer que você o coloque no lugar certo, como aprendizado, não como identidade. Consolidar o que foi construído inclui permitir-se viver com leveza novamente, sem culpa por estar melhorando. Deus não se entristece quando você se alegra, Ele se alegra com a sua restauração. Talvez você ainda sinta dificuldade em se permitir momentos de alegria, como se isso fosse desrespeitar tudo o que você passou. Mas a alegria não apaga o passado, ela confirma que a dor não venceu. Deus trabalhou para que você pudesse voltar a sorrir com consciência, não com ingenuidade. Consolidar também envolve cultivar uma espiritualidade mais simples e verdadeira, menos baseada em emoções extremas e mais baseada em convicções sólidas. Depois de um processo longo, você aprende que fé não é sentir algo o tempo todo, mas escolher confiar todos os dias. Deus estava te ensinando a caminhar pela fé, não pela sensação. E isso precisa ser mantido agora, porque sensações variam, mas convicções sustentam. Talvez sua espiritualidade esteja mais silenciosa, mais profunda e menos ansiosa. E isso é sinal de amadurecimento, não de esfriamento. Deus não quer que você volte a viver uma fé baseada apenas em picos emocionais. Ele quer uma fé que permaneça nos vales e nos montes. Consolidar o que foi construído significa também compartilhar o que você viveu de forma saudável, não para se expor, mas para edificar.
porque dores atravessadas se tornam ferramentas de cuidado quando compartilhadas com discernimento. Deus usa histórias reais para alcançar pessoas reais. E talvez, no tempo certo, você perceba que aquilo que você viveu pode ajudar alguém que ainda está no meio do processo. Mas compartilhar exige maturidade, porque compartilhar sem cura pode reabrir feridas. E Deus trabalhou para te curar antes de te usar. Consolidar essa cura é respeitar seu tempo, seus limites e sua história. Enquanto você chorava, Deus estava te preparando para viver com mais verdade, mais presença e menos pressa. E agora essa forma de viver precisa ser preservada para que você não volte aos padrões antigos. O processo foi intenso, mas não foi em vão, porque ele construiu em você uma base que sustenta o futuro. Se essa palavra está ajudando você a entender que consolidar é tão importante quanto avançar, curta este vídeo agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que saíram de processos difíceis e não sabem como manter o equilíbrio quando as coisas começam a melhorar. E no próximo e último bloco, você vai receber a palavra final, que vai selar tudo o que Deus fez enquanto você chorava e pensava em desistir, trazendo clareza, esperança e direção para a próxima fase da sua vida. Chegar ao fim deste processo não significa que todas as respostas apareceram de uma vez. Significa que algo essencial foi firmado dentro de você, algo que não depende mais de circunstâncias favoráveis para existir. Tudo o que você viveu até aqui, cada lágrima derramada no silêncio, cada noite em que você pensou em desistir, cada momento em que achou que não teria forças para continuar, tudo isso foi usado por Deus para construir uma estrutura interior que agora sustenta sua caminhada de uma forma completamente diferente. Você talvez não tenha percebido no momento, mas enquanto você chorava, Deus estava te ensinando a viver sem se perder, a esperar sem adoecer e a confiar sem controlar. E essas três coisas mudam completamente a forma como você atravessa qualquer fase da vida. O encerramento verdadeiro desse ciclo acontece quando você entende que não foi abandonado em nenhum momento, mesmo quando tudo parecia parado, porque Deus não trabalha apenas quando vemos resultados. Ele trabalha principalmente quando não vemos nada. O invisível não é ausência de ação, é profundidade de ação. Agora você começa a enxergar que aquilo que parecia atraso foi proteção, aquilo que parecia silêncio foi cuidado, e aquilo que parecia dor sem sentido foi preparação específica para o que vem depois. Deus nunca permitiu que você chegasse ao limite para te humilhar. Ele permitiu para te libertar da falsa ideia de que você precisava ser forte o tempo todo para ser digno. Você aprendeu que força não é ausência de choro, é permanência mesmo chorando. E essa compreensão muda completamente a forma como você se enxerga. Você não fracassou por ter pensado em desistir. Você foi humano. E Deus trabalhou exatamente nessa humanidade para te mostrar que Ele sustenta quando suas forças acabam. A Bíblia mostra que Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não porque a fraqueza seja desejável, mas porque ela cria espaço para que a graça opere sem concorrência. Enquanto você chorava, Deus estava ocupando espaços que antes eram preenchidos por controle, ansiedade e cobrança excessiva, e agora esses espaços começam a ser ocupados por paz, discernimento e confiança. O processo não te tornou indiferente, te tornou consciente, e consciência é uma das maiores proteções para o futuro. Você aprendeu a reconhecer limites, a respeitar seu tempo e a não se definir apenas pelo que faz ou produz, e isso preserva sua identidade quando as pressões aumentam novamente. Deus não quer que você avance carregando pesos antigos. Ele quer que você avance leve, sabendo o que pode carregar e o que precisa deixar para trás. Agora você entende que nem toda porta fechada foi rejeição, e nem toda espera foi castigo, porque Deus trabalha com precisão, não com improviso. Aquilo que não aconteceu no seu tempo não foi negado, foi guardado, porque se tivesse acontecido antes, poderia ter te quebrado. Deus te ama demais para te entregar algo no tempo errado. Enquanto você chorava, Deus estava protegendo você de versões suas que ainda não estavam prontas para lidar com o que você pediu. E essa proteção, embora dolorosa, foi um ato profundo de amor.
O fim desse processo também marca o início de uma nova forma de caminhar, mais consciente, mais firme e menos desesperada. Você não precisa mais correr para provar nada, nem se atrasar por medo, porque agora você sabe que caminhar no tempo certo é mais importante do que chegar rápido. Deus te ensinou a valorizar o processo tanto quanto o resultado, porque resultados passam, mas processos moldam quem você se torna. E quem você se tornou é mais importante do que qualquer coisa que você venha a conquistar. Agora você carrega uma fé mais madura, menos dependente de emoções intensas e mais sustentada por convicções sólidas. Essa fé não desmorona com o primeiro obstáculo, porque já foi testada no fogo da dor. Você aprendeu que confiar em Deus não significa entender tudo, significa decidir permanecer mesmo quando não entende. E essa decisão te fortaleceu mais do que qualquer explicação faria. O encerramento desse ciclo também te convida a viver com gratidão consciente, não por tudo o que doeu, mas por tudo o que foi construído através da dor. Gratidão sela aprendizados e impede que o passado se transforme em prisão. Quando você agradece pelo que aprendeu, você fecha ciclos com paz, e paz é o ambiente ideal para que Deus comece algo novo. Deus não quer que você avance com medo de se alegrar, com culpa por estar melhorando ou com receio de confiar novamente. Ele trabalhou para que você pudesse viver com esperança firme, não ingênua, sabendo que mesmo se desafios surgirem, você não estará despreparado nem sozinho. Enquanto você chorava, Deus estava te preparando para lidar com o futuro com mais equilíbrio, porque agora você sabe que dificuldades não significam abandono e que silêncio não significa ausência. Você aprendeu a ouvir Deus de uma forma mais profunda, menos barulhenta e mais convicta, e isso vai te guiar quando decisões importantes surgirem. O que Deus fez enquanto você chorava não foi apenas te manter de pé, foi te transformar por dentro para que você não volte a cair do mesmo jeito. Agora você tem discernimento para reconhecer sinais, maturidade para escolher melhor e sensibilidade para não endurecer o coração novamente. Essas são conquistas que ninguém pode tirar de você. Talvez você ainda não veja tudo resolvido externamente, mas você já percebe que algo essencial foi resolvido internamente, e isso é o maior sinal de que Deus trabalhou profundamente. A mudança externa é questão de tempo, porque quando o interior está alinhado, o exterior se reorganiza. Deus não desperdiçou nenhuma lágrima, nenhum cansaço e nenhum momento em que você pensou em desistir. Ele usou tudo como matéria-prima para construir alguém mais consciente, mais firme e mais preparado. Se você chegou até aqui, ouvindo essa mensagem, é porque algo foi selado dentro de você, e Deus está iniciando uma nova fase, mesmo que ainda esteja nos bastidores. Continue caminhando com humildade, confiança e discernimento, porque o mesmo Deus que te sustentou no processo vai te conduzir no propósito. Se essa palavra confirmou algo no seu coração, inscreva-se no canal agora para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e sua caminhada. E lembre-se sempre, enquanto você chorava e pensava em desistir, Deus estava trabalhando de um jeito que hoje começa a fazer sentido, e amanhã vai se revelar ainda mais claro.